Vídeo de hoje do canal do Nicola te apresenta uma lista com atletas que seriam titulares de praticamente todos os times brasileiros. E por mais incrível que possa parecer, esses atletas estão desempregados. Assista o vídeo e use o espaço para comentário para dizer se algum deles caberia no seu time do coração. O primeiro deles, jogador que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, com um detalhe importante. Ele era, quando convocado por Carlo Ancelotti, o jogador mais bem pago entre os 26 da seleção brasileira. Eu me refiro a Fabinho, volante de 31 anos de idade, cujo contrato no Al Ittihad se encerrou no dia 30 de junho. Por lá, na Arábia Saudita, 11 milhões de reais por mês. Importante registrar que o Fabinho tem a oportunidade de permanecer no Al Ittihad, mas com cifras bem diferentes. O Palmeiras chegou a conversar com o Fabinho no início desse ano para tentar convencê-lo a voltar ao Brasil, mas a ideia do Fabinho é retornar ou para a Europa ou permanecer em outro time da Arábia Saudita, de olho na possibilidade de faturar mais dinheiro. Hora de falar sobre outros jogadores famosos e ricos desempregados. Vlahovic, atacante da Sérvia, 26 anos de idade, defendia até 30 de junho a Juventus da Itália. Só para vocês entenderem um pouquinho do moral do Vlahovic, atleta comprado pela Juventus por 85 milhões de euros. Performance ficou um pouco aquém, a Juventus decidiu não renovar seu contrato e o Vlahovic vai poder escolher seu próximo clube. Mohamed Salah, um dos maiores astros da Premier League nas últimas temporadas, egípcio de 34 anos de idade, disputou a última Copa do Mundo pela seleção do seu país. Depois de 9 temporadas no Liverpool, o contrato não foi renovado. Com a camisa do time inglês, 257 gols em 442 jogos. Salah não seria titular em algum time do Brasil? Use o espaço para comentário e já opina sobre o tema, beleza? O próximo jogador, Sancho, atacante, talvez o mais jovem dessa relação. Só 26 anos de idade, o atleta é inglês e também custou 85 milhões de euros, agora para o Manchester United, contratação em 2021. A verdade é que o Sancho não conseguiu performar como se imaginava com a camisa do Manchester United, tanto que termina o seu contrato emprestado ao Aston Villa. O Sancho ainda não definiu seu próximo passo, tenho certeza que também seria uma enorme atração no futebol brasileiro. Hora de falar sobre Julian Brandt, meio atacante alemão, 30 anos de idade. O vínculo dele com o Borussia Dortmund não foi renovado. Ele havia sido comprado pelo gigante alemão por 25 milhões de euros. Bora falar sobre mais um atleta que disputou a Copa do Mundo, Franck Kessié, volante de 29 anos de idade, seleção da Costa do Marfim, pertencia até o mês passado ao Al Ahly da Arábia Saudita, com passagens por Milan, Barcelona, entre outros gigantes do futebol europeu, mais um atleta à disposição do mercado. Hora de falar sobre John Stones, esse talvez a história mais curiosa da Copa entre atletas desempregados. O John Stones esteve perto de ir para a final da Copa do Mundo sem um emprego garantido. Ele é zagueiro titular da seleção inglesa, atleta de 32 anos de idade. Depois de 10 temporadas no Manchester City, o John Stones decidiu não renovar o contrato por lá e, por opção própria, está desempregado. Se a Inglaterra tivesse passado pela Argentina e vencia por 1-0 até os minutos finais, o John Stones disputaria a final do Mundial nesse domingo contra a Espanha, sem qualquer vínculo com clubes. E agora vai ter de se contentar com a disputa de terceiro lugar, mas dá para imaginar que não vão faltar boas ofertas ao zagueiro inglês de ótima qualidade. Vamos juntos com as quentes do dia. Neste sabadão, teve treinamento na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro retornando aos trabalhos, hein? Agora é sem folga até mais pra frente, porque vai entrar jogo meio, jogo final de semana, e é uma maratona impressionante que terá o time do técnico Arthur Jorge, começando na quarta-feira no Beira-Rio, em Porto Alegre, o duelo diante da equipe do Internacional. Boas notícias no departamento médico, hein? Neisser Villarreal, recuperado do desconforto que ele teve, acabou ficando fora do jogo contra o amistoso diante da equipe do Grêmio e já trabalhando com o grupo neste sábado. Vamos ver o desenrolar do atleta nos próximos dias, mas a presença do Neisser não está descartada diante da equipe do Internacional. É um jogador que é importante, é a opção imediata quando não tem o Caio Jorge, o centroavante jovem colombiano. E a outra boa notícia, Arroyo, já na reta final para ser liberado para os treinos com bola. A expectativa é de que isso aconteça até o início da semana. Não sei se o Arroyo vai ficar à disposição para o duelo diante da equipe do Internacional. De qualquer forma, é uma recuperação muito positiva
Estamos falando aí de uma lesão que ele teve no final do mês de junho e nem ainda final do mês de julho, o jogador já praticamente recuperado, faltando aí algumas etapas, a principal delas, voltar a treinar com o grupo e com constância para que possa ser relacionado, mas ficou pouco tempo afastado. Mais um belíssimo trabalho aí do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, com o Dr. Sérgio Campolina, com o Jomar Ottoni, com todo o time do DM na toca da Raposa 2. Sei que tá todo mundo esperando para falar sobre Zé Lucas. Vamos lá. O que eu tenho sobre Zé Lucas? Um interesse muito forte do Cruzeiro. O Cruzeiro vem conversando já com o Sport há alguns dias. O Flamengo também está no páreo. Tem clube do exterior que prometeu enviar proposta. Ainda não enviou, até uma apuração nossa com o Thiago Matar. Um desses clubes é o Olympique de Marseille, da França. Mas o Cruzeiro está na parada. Não existe ainda uma definição por parte do Sport, que é quem detém os direitos econômicos do jogador. O Cruzeiro fez a sua proposta, o Flamengo fez a proposta dele, o Cruzeiro tem pontos positivos da proposta que são importantes e estão sendo levados em consideração. O Flamengo tem pontos também da proposta que são importantes e estão sendo levados em consideração. Não vou entrar aqui em detalhes, em números até o momento. Caso a negociação ela avance, aí podemos traçar. Obviamente, o Sport fez uma pedida mais alta. Nenhum dos clubes atingiu esse número que o Sport pediu. Isso aí a gente pode trazer aqui na Samuca TV. E o Cruzeiro fez uma condição e que tem agradado. Agora, se isso vai ser o suficiente para fechar, se vai virar um leilão, aí se o Flamengo aumenta, aí tentam fazer com que o Cruzeiro aumente, aí eu não sei. O Cruzeiro geralmente não costuma entrar em leilão, mas vem conversando, ainda não tem, pelo menos a última informação que eu tive neste sábado, não tem martelo batido para nenhum dos lados, não tem proposta aceita de nenhum dos lados, tem conversas e que estão em andamento. Então, até em cima aí de muita coisa que vem sendo falada, que o jogador prefere esse ou aquele, informação que eu tenho é que os dois clubes estão aí em condição de igualdade e vamos aguardar os próximos dias se vai ter esta definição. Os dois clubes que eu falo no futebol brasileiro, Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo. Do exterior ainda não existe uma proposta concreta, o que já aconteceu por parte do Flamengo, o que já aconteceu por parte do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.